Olá pessoal, tudo bem? E aí? Você já deve ter visto diversos diagramas rodando por aí, certo? Sua empresa ou mesmo nos livros, você já se deparou com múltiplos diagramas que representam realidades diferentes. BPMN, cadeia de valor, fluxograma vertical ou outros fluxogramas. E hoje nós vamos ver um pouquinho sobre a arquitetura do conhecimento de processos e seus elementos. Então, se você está curioso, vem comigo que hoje vamos mostrar os benefícios de cada um deles e as suas fragilidades. Vamos juntos! Olha esse desenho aqui. Ele, numa primeira vista, parece bem complicado, mas eu vou simplificar ele para você. A gente vai ler ele de cima para baixo, ok? É como se fosse uma cascata. Então, primeiro vem a governança de processos, e lá em cima é o que define a regra do jogo, conforme vimos em outros vídeos. Aqui entram as diretrizes e outros modelos de referência, como SCORE, SAP e a arquitetura corporativa, que vai ligar tudo com a estratégia da empresa. Ou seja, é o nosso norte. Bom, na parte de cenários de uso, descendo um pouco, tem as situações em que esse repositório vai ser usado. Pode ser para melhoria contínua, pode ser para criar um novo processo, pode ser para gestão de risco, projetos de qualidade e outros. Ou mesmo criar novos processos, e aí vamos colocar também para atender uma norma da ISO, enfim, é onde a teoria ela vira uma prática. Na parte de repositório de processos, é onde está tudo isso aqui. Então é o nosso insumo. Pensa nele como a memória da empresa. É onde os processos vão ficar guardados, organizados, para que todo mundo possa acessar e usar a mesma versão. Então, se você perdeu essa aula, volta um vídeo que está lá. E temos o desenho de processos, que é onde vem mais embaixo. É quando a gente pega o que está guardado no repositório e transforma em fluxos, diagramas, em atividades, e aqui o processo ganha formas e fica mais fácil de enxergar. É onde a gente consegue visualizar e conseguir conceber de modo holístico aquele impacto de mudança que a gente está buscando. Então, por fim, a gente tem a execução da mudança, que onde nós temos dois caminhos, que é o da execução, com arquitetura orientada a serviço, que é a parte mais tecnológica, e do gerenciamento da mudança, que é a parte de pessoas, cultura e da adaptação. Então, os dois devem andar juntos, porque não adianta apenas automatizar se as pessoas não mudarem. Então, é um grande fator crítico de implementação de qualquer mudança, as mudanças, as pessoas, corrigindo. E aqui, pessoal, é um dos diagramas mais utilizados em todo o mundo. Ele é basilar para toda análise de processos. É como ele representa a sequência de atividades e ele se comunica muito bem entre gestão tática e a camada operacional. E aqui eu deixei para vocês, para quem tem curiosidade, algumas notações de BPMN. Então, os eventos que startam, os eventos que se encerram, os eventos intermediários. A gente vai gravar ainda uma aula bem específica a respeito desses artefatos de BPMN, como por exemplo os gateways, os tipos de conectores e os tipos de atividades. Então, ele funciona muito bem para, de fato, a gestão da melhoria contínua, porque a gente consegue ver as tarefas que estão sendo otimizadas em uma camada mais intermediária. Lembrando que a gente consegue também subir os níveis por meio do BPMN, mas na minha visão a gente começa a entrar em outros fluxogramas, outros diagramas que se tornam mais representativos, como por exemplo o ARES, quando a gente vai fazendo aquele desdobramento da estratégia para o operacional. Então, na minha visão, esse desenho ele representa muito bem o operacional e comunica muito bem também entre a gestão e a área de TI, porque dali para baixo a gente consegue representar muito bem as regras de processos estabelecidas. Aqui é o desenho do Event Driven Process Chain, então ele já tem uma característica vertical e não lateral, como o BPMN. E a lógica é que os eventos eles disparam as funções. Então você tem um evento de início
e ele leva a uma função específica. E essa função gera um outro evento. Bom, e assim vai chegar até o fim. Já o BPMN, ele trabalha numa visão mais lateral, como as linhas, as piscinas, os fluxos paralelos, ou seja, ele mostra mais a dinâmica entre as áreas, responsabilidades e as suas exceções, como por exemplo os gateways. Enquanto o EPC ele é mais vertical e lógico, já o BPMN ele é mais visual e colaborativo. E aí, por que usar esse EPC? Ele é ótimo para gestão tática, então se você precisar mostrar a lógica do processo, sem tanto entrar em detalhes e nas exceções, ele é mais aderente. Também é muito utilizado em empresas que já adotam a plataforma Ares e foi daí onde nasceu essa anotação. A vantagem frente ao BPMN é a simplicidade lógica, que ele é fácil de pensar o processo como encadeamento de condições e funções. Então, quando preferir o BPMN? Se o público ele precisa enxergar as responsabilidades, as áreas, automação, papéis e responsabilidades, o BPMN ele é mais rico. Ele fala melhor com operação e com TI porque ele traz símbolos padronizados de decisão, paralelismo e integração. Então, ou seja, o EPC é mais lógico e vertical, bom para gestão tática, e já o BPMN ele é mais visual e colaborativo, bom para operação e para automação, e são duas lentes diferentes para dois públicos diferentes. A seguir, nós temos a cadeia de valor, e ela aqui é muito usada para representar a visão mais clara, mais alta dos processos de negócio. Seu foco é na governança e na alta gestão, é o segundo nível da cadeia de valor, que ficam os grandes blocos de atividades que garantem a entrega de valor ao cliente. Mais que um simples desenho, a cadeia de valor mostra onde o valor é gerado e onde podem existir gargalos. Ela também ajuda a identificar quais são os processos críticos para os objetivos estratégicos. Ela também ajuda a facilitar a tomada de decisão sobre a priorização dos investimentos, recursos e iniciativas de melhoria. É uma ferramenta ideal para diretores, conselheiros e alta administração, porque ela vai traduzir a estratégia em blocos claros e gerenciáveis. Ela serve como um mapa de navegação do nível estratégico até o operacional, orientando os próximos níveis de detalhamento, e a gente vem dos macroprocessos, subprocessos, atividades. E em resumo, a cadeia de valor é simples, mas é poderosa, porque a organização consegue alinhar a estratégia, processos e o resultado para o cliente. E aqui a gente apresenta o CIPOC, que é uma das ferramentas mais interessantes para quem está modelando processos. É uma ferramenta muito simples, muito intuitiva. O seu cliente pode elaborar esse CIPOC para te acelerar o processo de mapeamento, de modelagem, corrigindo. Então, o que ele significa? O S de suppliers ou fornecedores, representado nessa linha superior, os inputs, que são as entradas, o process, aqui no meio, os outputs, que são as saídas, e os customers, os nossos clientes, que é a quem que está se processando. É, normalmente as matrizes de CIPOC elas são mais simples do que essa apresentada. Eu gostei muito dessa matriz porque ela me trouxe uma visão vertical de um fluxo de processo, então gostei muito dessa visão. E a gente consegue ver ela correndo também lateralmente. Então perceba que no caso, vou colocar esse exemplo aqui. A empresa fornecedora do produto comprado pela internet é o nosso fornecedor. E a entrada dela é o que? Ela oferece um site que oferta o produto, um dado de disponibilidade de produto e o sistema para recebimento do pedido. Então perceba, essas entradas elas geram um processo que é a entrada no site e a seleção do item para compra. O, qual é o produto gerado aqui? É o item selecionado para compra. E o consumidor, o cliente é quem? É o cliente que realiza a compra pela internet. Então perceba, o fornecedor é a empresa, ela gera essas entradas, então, ou seja, uma situação de prontidão. Isso aqui vai ser processado no site, vai gerar um produto final e no final o cliente
vai comprar este produto. Veja, então quando a gente olha também verticalmente, a gente consegue ver a jornada do cliente. Então o cliente entra no site, ele executa o pagamento, ele confirma a compra e recebe o produto. Veja, esse CIPOC ele é muito interessante porque a gente já consegue pensar numa modelagem no BPMN. Então já fica bem mais simples da gente simplesmente começar a montar o nosso fluxo de exceções. Então, para mim, é uma das ferramentas introdutórias dos inícios do trabalho muito poderosas. E esse aqui é o diagrama funcional de um processo de gestão de estoque. Então perceba que é também mais um tipo de representação, onde cada coluna representa um departamento, por exemplo, vendas, nós temos a parte de produção, nós temos a parte de qualidade, temos a parte de compras, o almoxarifado e o financeiro. Então, na sequência, as áreas de venda e a de produção fazem a solicitação e as consultas que levam à saída de materiais. Perceba, não vamos explicar como é que ele tá, como é que esse fluxograma está representando a sequência de atividades, mas o interessante é porque ele informa como que a produção está sendo alimentada e no fim como o produto ele é expedido e o processo se encerra. Então, ou seja, ele é um processo, ele é um fluxograma simples, onde ele busca representar de forma direta o passo a passo perfeito para a camada operacional. Então, ele não está interessado muito em demonstrar ah, as regras, as exceções, mas sim o caminho até o final. Bom, e aqui encerramos esse módulo. Ele foi feito para ser mais detalhado em cada ferramenta dessa. E a seguir a gente vai entrar na próxima parte, que é a parte de tecnologia. Se você gostou desse conteúdo, por favor, deixe seu like, se inscreva no nosso canal, nos dê uma moral e apoie nosso projeto. Muito obrigado e até mais.